A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54-3698-1103. Olá, estamos começando hoje mais uma entrevista do dia aqui na TV Serra Farroupilha, hoje com a presença do advogado e do renomado na área do direito, Dr. Rudimar Luiz Brogliato. Obrigada por aceitar participar da nossa entrevista do dia. Seja bem-vindo à TV Serra Farroupilha, doutor. Olá, obrigado do convite. Nós, então, estamos com um advogado que é bastante atuante na área do direito, com especialização, MBA. Falando um pouquinho da tua trajetória, da tua história de vida, o que fez, quando começou a tua paixão pelo direito, pela advocacia, quando isso começou a florar na sua vida? Conta um pouquinho da sua trajetória para nós. Olha, na verdade, assim, até a minha paixão pela advocacia, até meio estranha, assim, mas surgiu quando eu era escoteiro, porque eu tinha um chefe de escotismo, que ele era advogado, era uma pessoa que eu admirava na época, e nisso eu era o chefe Amaral, que inclusive ele é pai de um advogado, né? Legal. E aí na época, então, ele é aquela coisa assim de despertar, de tu te espelhar, né, em alguém ali. Então eu acabei querendo fazer direito. Daí depois, durante o curso universitário, no direito, daí também participei do movimento estudantil por um tempo. E aí comecei a advogar, sempre trabalhando em escritório autônomo, né? E tô aí nessa caminhada já vai fazer agora, em janeiro, vai fazer 30 anos. Olhando lá o início da trajetória, então, na parte de mais da atuante da advocacia, não tanto do estudo, existe uma diferença hoje que o senhor vê do advogado de 30 anos, do advogado atual? Qual que é essa diferença? Existe alguma coisa que o senhor pode destacar para nós? Sim, embora a mudança foi lenta, mas mudou radicalmente, sabe? Não é a mesma coisa. Tanto no perfil do profissional, como nas práticas, né? Considerando hoje a eletrônica, que ela vai vindo paulatinamente, né? Mas, por exemplo, quando eu iniciei a advogar, evidentemente já existia computador, né? Não era... Mas ainda tinha muita coisa de máquina de escrever. Eu me lembro que a gente ia na polícia, principalmente na polícia, no fórum até já tinha, mas na polícia os depoimentos, a máquina de escrever, né? E nisso, e agora toda essa transformação digital, ela mudou muito, né? E por conta disso também teve todas as alterações da lei, né? Tudo aquilo que se aprendeu já não se sabe mais nada. É verdade. Né? Tudo tem que estar sempre aprendendo coisas novas. Mas é totalmente diferente. A própria massificação da justiça, né, a partir da Constituição de 88, que alcançou os direitos das pessoas, juizados especiais, Código de Defesa do Consumidor, né, que cada vez foram incorporando e as pessoas foram sabendo os seus direitos e buscando direitos. E isso fez aumentar e massificou muito o número de processos, né? Então, mudou completamente. E hoje, assim, o senhor vê que para ser atuante como advogado, né, falando mais nessa área de militante, o que é essencial o advogado saber, o advogado conhecer para conseguir dar os primeiros passos, ou mesmo aquele já mais advogado um pouco mais de carreira, que às vezes tem um pouco de dificuldade, mas também o que é o básico assim, para o advogado saber para prosperar nessa área? Na verdade, assim, até eu me lembro quando eu tomei posse na presidência da OAB, no meu discurso de posse, eu citei uma frase de um filósofo que ele diz que basicamente, é meio comprida ali, não vou saber de cor agora, mas basicamente ele diz que a essência do ser humano não mudou, né? Na verdade, desde os primatas até hoje, a essência é a mesma. Então, para ter sucesso na advocacia, é a mesma coisa para ter sucesso em outras profissões, que é tu ter honestidade, que tu tratar bem as pessoas, tu te aperfeiçoar profissionalmente, ter uma relação boa de contatos, né?
São basicamente essas, né, as mais, de forma mais genérica, dizendo. Uhum. Falou já que foi, né, presidente, né, para quem não acompanha, presidente da OAB Subseção Caxias do Sul, mas antes disso também teve uma trajetória, né, dentro da ordem como conselheiro, né, e também como presidente da Caixa dos Advogados. Fala um pouquinho sobre essa trajetória, sobre a tua também, como iniciou essa participação na Ordem Gaúcha, na Ordem de Caxias do Sul, junto à OAB, na questão de defender os advogados. Fala um pouquinho da tua história. Eu sempre gostei dessas participações institucionais, seja ela tanto assim no movimento estudantil, quando estava, depois até associações de bairro, né? Sempre gostei dessas coisas coletivas, né? E aí, quando na advocacia, então, depois de um determinado tempo, tinha interesse de participar da OAB, e aí fui me aproximando das pessoas. E na época até que a gente recebeu um convite aí para participar da gestão do presidente Marcelo Graziotin. Daí fui conselheiro na gestão dele, depois na gestão seguinte também conselheiro, depois delegado da Caixa de Assistência e até a presidência da OAB. Nisso também, internamente, a gente participou de várias comissões, que tem as comissões dentro da própria OAB, dos conselhos municipais, que a OAB participa. E tem muitos colegas aí que participam da OAB que dizem que aquilo ali é uma cachaça, sabe? Que a gente entra e depois tem dificuldade de sair mesmo. E realmente porque tu vai criando amigos e relacionamentos e é sempre difícil sair. E o que mais te marcou nessa trajetória, assim, desde o momento de conselheiro? Eu acho que cada cargo que o senhor ocupou teve alguma diferença, né? Conselheiro tem uma atuação. Pode explicar para todos os telespectadores, então, um pouquinho de cada atuação, de cada cargo e o que marca, o que lhe acrescentou na vida até pessoal, um pouquinho de cada atuação do senhor junto à ordem? Olha, eu na minha opinião, assim, até deveria ser obrigatório todos advogados e advogadas participarem da ordem, né? Porque tu te traz um aprendizado que ele não é nos livros, não é no meio acadêmico que tu encontra, que é basicamente de entender como é que funciona a advocacia, o judiciário e de forma institucional. Como conselheiro, a gente tinha a função de julgar os colegas nos processos éticos, e isso daí te coloca num outro patamar, né? Porque a gente é acostumado a ver o processo como uma das partes, representando uma das partes, né? O autor ou o réu. E aí quando tu faz o trabalho de julgador no conselho, tu começa a perceber como o juiz vê as tuas manifestações. E isso acaba melhorando a forma até de tu atuar nos próprios processos. Então, acho que é muito importante assim, que todos passassem pela OAB por essa experiência de estar do outro lado do balcão, vamos dizer. Por outro lado, como delegado da Caixa, daí a Caixa de Assistência, como o próprio nome diz, ela presta assistência para os advogados na forma de convênios, serviços de saúde. E aí talvez foi bastante bacana, porque é aí que eu passei a conhecer bastante os colegas, né? A gente fez muitas campanhas de vacina e outras ali da Caixa, e aí conheci, até o que acabou me levando à presidência, porque ali que eu tinha uma relação direta assim, com os colegas, né? E em questões do bem, bem para a advocacia. Né? E aí depois, como presidente da subseção, a subseção de Caxias ela é a maior do estado, porque Porto Alegre não tem uma subseção, né? Lá ela é seccional, que é própria, né? Então Caxias pelo tamanho, ela envolve também as cidades de São Marcos, Antônio Prado e Flores da Cunha, que são subordinadas à subseção de Caxias do Sul. Tem cerca de 3.000 advogados atuantes, né, naquela região. Isso dá uma experiência ímpar, sabe, também de relacionamento com outras instituições, com o judiciário, com o poder executivo, com a sociedade em geral, né? Foi uma experiência impactante.
E a gente sabe que o advogado por si, né, a gente é questionador, né, a gente acaba sendo questionador, tendo uma opinião, a gente, na própria faculdade, a gente sabe que eles instigam a gente a ser assim. Como foi lidar com tantos advogados sendo presidente da Ordem de Caxias do Sul, 3.000 pessoas, né? Como foi lidar com essa postura que a gente sabe que acaba sendo cobrado mais? O senhor lidou bem? Como é que foi essa experiência? Eu me lembro que uma vez eu dei uma entrevista para o jornal Pioneiro, que tinha que colocar lá que eles traçam o perfil da pessoa, né? E daí pedia lá qual era a maior qualidade que tem e o maior defeito, né? E eu coloquei que a minha maior qualidade é a paciência e o meu maior defeito é a paciência também. Na verdade, assim, com bastante paciência, né? Eu nunca tive problemas mais sérios com colegas, a gente tentava resolver. Evidentemente que o número grande, algum pode ter ficado descontente de alguma situação, o que é normal, mas a gente sempre tentava resolver as questões assim com paciência, dentro das limitações, sempre ouvir os colegas, né? Ouvir, porque eu penso assim, sempre quando alguém vem reclamar é porque ela está precisando de alguma resposta. Isso não só na OAB, na advocacia também, porque às vezes tu até pensa, mas isso é uma bobagem. É bobagem para mim, mas às vezes para aquela pessoa é o que a gente via na faculdade, que é o bem da vida dela, é o que ela está buscando, né? Então é sempre importante ter paciência para lidar com as pessoas, embora em algumas situações a paciência seja um defeito também, né? Concordo. E como também atrair a comunidade para entender o trabalho, né, do advogado, entender a importância, né? Nós somos, para as pessoas que nos acompanham, é a única profissão prevista na Constituição Federal, um advogado. E eu sou uma apaixonada também pelo ramo do direito, mas como foi buscar a comunidade para ela também entender este trabalho e, de alguma forma, também fazer, né? O advogado, às vezes, ele não tinha, em épocas culturais, tanta interligação cultural, mas a gente vê que houve uma aproximação. Como é que o senhor trabalhou com isso? Pegando assim historicamente, né, a advocacia, as primeiras faculdades do Brasil, elas foram a de direito e a de medicina, né? E o direito ele acabou por uma questão até de estrutura de Estado, acabou ela por determinado tempo ela sendo até a mais importante, né? Sempre tu seguir o direito era uma profissão de elite, né? E isso foi com o tempo foi mudando, até com o crescimento da população e principalmente a partir da democratização, com a Constituição de 88, fez com que as pessoas buscassem mais os seus direitos. E é importante daí da advocacia, para todos os colegas advogados, é importante tu sempre demonstrar, valorizar a profissão, mostrar para as pessoas como é importante tu fazer uma consulta com um advogado, com uma advogada, sobre os seus direitos, porque é normal que as pessoas nos procurem, né, depois que o problema já está feito. Daí, muitas vezes, tu não consegue ter solução para aquilo. Então, acho que é sempre importante ter uma campanha permanente, até de valorização da advocacia, isso pela nossa instituição e pelos próprios colegas, né, sempre valorizarem a profissão que nós temos, porque ela ajuda as pessoas. Ela resolve problemas da vida das pessoas, problemas familiares, problemas econômicos, problemas de liberdade. Então, é uma profissão que ela busca ajudar as pessoas, embora nem sempre a população entenda dessa forma. Concordo. Então, hoje nós estamos na entrevista do dia aqui na TV Serra, na presença do Dr. Rudimar Luiz Brogliato, que além de advogado renomado na nossa região da Serra Gaúcha, também já teve cargos como conselheiro, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, presidente da Ordem Subseccional de Caxias do Sul, e logo mais nós voltamos para o segundo bloco. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio: Odonto Top,
o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Vamos falar sobre os implantes dentários e descobrir como eles podem ser uma solução eficaz para substituir dentes ausentes. Dentes em falta podem causar diversos problemas, como dificuldade na mastigação, alteração na fala, perda óssea e impacto negativo na estética do sorriso. Os implantes dentários são estruturas de titânio que são inseridos no osso da mandíbula ou da maxila, funcionando como raízes artificiais para suportar próteses dentárias. Os implantes oferecem uma série de benefícios, com maior estabilidade e funcionalidade comparada com outras próteses, além de preservar a saúde óssea e proporcionar o sorriso natural. Após a colocação dos implantes, é essencial seguir as orientações do dentista, manter uma boa higiene bucal, fazer visitas regulares de acompanhamento e evitar hábitos prejudiciais como o tabagismo. Os implantes dentários são uma solução eficaz e duradoura para substituir dentes ausentes, proporcionando uma melhora significativa na mastigação, estética do sorriso e qualidade de vida. O ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida. Pode subir a serra. Daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina, só emoção. Em Gramado a batida é o da diversão. Mágico da vida. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A casa dos grandes astros da música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado, prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro,
metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Um cardápio de dar água na boca, preparado diariamente para te surpreender e proporcionar um almoço diferenciado em Farroupilha. Dezenas de pratos quentes, saladas, grelhados e sobremesas. E além de tudo isso, você encontra um ambiente aconchegante e propício para a hora do seu almoço. Venha conhecer e provar as delícias do restaurante Vicentinos, junto ao Clube do Comércio, na Praça da Bandeira. Restaurante Vicentinos, uma delícia de cardápio para o seu almoço, bem no coração de Farroupilha, de segunda a sábado, esperando por você. Conheça o projeto Arte Viva nas escolas públicas e apoie a cultura em Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha e Bento Gonçalves. Siga o Instagram. Os regimes de bens são muito importantes na hora de você estabelecer qualquer vínculo, tanto de união estável quanto de casamento civil. O regime de separação total de bens diz o seguinte: o que é da pessoa, o que é meu, é meu. O regime parcial de bens, tudo que se adquire após a constituição da união estável ou após o casamento, se divide entre ambos, tanto dívidas quanto patrimônio. O que é anterior é daquela pessoa que o adquiriu. E a comunhão universal de bens, ela busca que não se vê quando foi adquirido, mas tudo é de todo, dívidas quanto patrimônio. Por isso, lembre-se bem, quando vai constituir uma união estável ou um casamento, busque o que é melhor para o casal. E caso isso se altere ao longo da vida, é possível, através de um processo judicial, estabelecer outro tipo de regime de bens, tornando ele separação, parcial ou mesmo comunhão universal. Pois o regime de bens ele é essencial tanto para o agora quanto para o futuro, mesmo em caso de falecimento ou em questão de divórcios. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio: Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Voltamos então ao segundo bloco. Hoje a entrevista do dia na presença do renomado advogado da região da Serra Gaúcha, Dr. Rudimar Luiz Brogliato, que já teve passagem no Conselho da Ordem dos Advogados, presidente da Caixa de Assistência, presidente da maior subseção aqui do Rio Grande do Sul, que é Caxias do Sul. E vamos falar um pouquinho da opinião dele, vinculado à área jurídica, vinculado ao advogado militante. Doutor Rudimar, o que o senhor vê que nós podemos melhorar para ajudar o advogado? A gente sabe que nós viemos, por experiência própria, de uma época de pandemia que afetou diretamente o Poder Judiciário e o advogado em si.
Nós tivemos também, agora recentemente, eventos climáticos, mas o que o senhor vê, na sua opinião, que nós precisamos lutar mais para o advogado em si? Sim, eu também, assim, sempre quando a gente dava palestra lá para os novos advogados, na entrega das credenciais, sempre dizia que hoje a advocacia está se especializando muito, né? Então, principalmente para o jovem advogado, é importante que ele siga uma área específica. Essa é uma diferença também, falando do bloco anterior ali, das diferenças da profissão da época que iniciei até hoje. Antigamente era mais fácil tu ser o que o pessoal chamava assim de advogado generalista, né, que atuava em todas as áreas. Hoje é muito mais fácil tu começar numa área específica do que em todas. Então, primeiro, o conselho seria tu seguir uma área específica do direito. O segundo é sempre o aperfeiçoamento constante, né, porque as leis estão sempre mudando, os conceitos da sociedade estão sempre mudando, e o advogado que não estuda, né, a gente tem que ser um eterno estudante. Quem não estuda vai ficando para trás, vai perdendo e não vai conseguindo defender os direitos do cidadão se não se aperfeiçoa. A gente vê muitos advogados, né, hoje em dia com essa questão das redes sociais, divulgando, né, questões das prerrogativas, né? O senhor pode explicar um pouquinho para todos que nos acompanham o que seriam as prerrogativas dos advogados e, na sua opinião, isso está sendo defendido? Como é que nós podemos desenhar hoje a realidade do advogado perante as prerrogativas? Então, as prerrogativas, para quem não sabe, são alguns direitos que o advogado tem para o exercício profissional. Por que são importantes esses direitos que o advogado tem? Eles, na verdade, eles não são um benefício do advogado, eles são um benefício que é alcançado à própria parte, ao autor ou réu de uma ação judicial. Porque dentro de um Estado democrático de direito, é importante e é fundamental que as pessoas tenham um processo justo. E o processo justo ele só é obtido se o advogado puder fazer a defesa ou defender aqueles direitos diante de algumas circunstâncias. E um deles é da liberdade de atuação. E para ter essa liberdade, ele tem que ter alguns direitos. Direitos de inviolabilidade de comunicação com o seu cliente, o direito de se manifestar, de pedir a palavra, de ter vistas do processo judicial para saber o que o cliente está sendo acusado. Então, essas prerrogativas, elas, em última análise, elas são prerrogativas do cliente, da parte, que ela vai saber que o advogado vai poder estar exercendo a profissão de forma livre, né, dentro do que a lei permite. E passa daí o processo ser justo, ser um processo democrático, não ser um processo arbitrário. Então, porque todos têm armas iguais. Seja o advogado de uma parte, ou o advogado da outra parte, o promotor, o juiz, né? Tudo vai estar regulado na lei o que pode e o que não pode fazer. São as regras do jogo. Hoje, as prerrogativas, elas, não só hoje, digo assim, elas sempre elas acabam sendo vilipendiadas de alguma forma, né? Por causa que isso se deveria imaginar que todos os atores de um processo judicial deveriam respeitar o direito, mas na prática não é isso que acontece. E aí, então, normalmente, o colega ele precisa, às vezes, de apoio da nossa instituição, de alguma forma aí que acompanhe, que faça sessões de desagravo, que faça intervenções judiciais para obrigar que determinado até juiz ou promotor ou órgão público disponibilize documentos. Aliás, isso até para quem não é muito familiarizado, é comum ver nas notícias mesmo, que às vezes as respostas desses casos que saem na imprensa, né, sempre o advogado diz, ainda não tive acesso aos autos para me manifestar, né? Então isso ele está buscando acesso, que é uma prerrogativa, ter acesso aos autos para se manifestar. Então, me falando um pouquinho agora da sua análise, na sua opinião, o advogado está um pouco aquém do Poder Judiciário, falando mais da magistratura, ou existe uma relação mais próxima?
pode melhorar, não pode? Qual que é a sua opinião? A lei estabelece que não há hierarquia entre magistrado, a magistratura, a advocacia e Ministério Público, né? Então, a gente quando vai, e isso é importante, inclusive, que os próprios advogados se coloquem na posição, quando vai numa audiência, que ele não está submetido, não está subordinado ao magistrado, nem ao Ministério Público, nem qualquer outra autoridade. E essa é uma das prerrogativas, como a gente estava falando antes, porque ele não vai lá para obedecer ninguém, ele vai para defender o direito. Tá? Então, o advogado ele tem que prestar contas do seu trabalho ao seu cliente, não ao juiz, não ao Ministério Público. Evidentemente que tem que tratar com respeito todo mundo, né? Como eles também devem nos tratar com respeito, mas não existe essa subordinação. E na sua opinião hoje, existe reclamação de colegas em dificuldades em contato com o Poder Judiciário? Isso não existe? Como é que está, na sua opinião, hoje essa relação entre advogados e a magistratura, o Poder Judiciário num todo, não só específico em Caxias, na sua análise em geral? Olha, sempre tem problemas, né? São problemas pontuais. A maior parte dos juízes, dos promotores ou dos outros agentes públicos que a gente acaba trabalhando, seja de INSS, receitas federais, estaduais, executivos, os órgãos administrativos em geral, na sua ampla maioria, respeitam a lei e respeitam os direitos. Mas tu trata com pessoas, sempre vai ter aquela porcentagem que acaba não respeitando os direitos. E aí, então, sempre existe problema, sempre existem reclamações. Quando a gente estava na nossa gestão, na OAB, a gente tinha ampliado até a Comissão da Defesa das Prerrogativas para dar essa assistência, porque os colegas precisam disso. Precisam ter alguém ali que ajude a garantir aquelas prerrogativas. Mas sempre acontece e vão acontecer também, porque seria uma utopia, né, tu não ter problemas, né? É a mesma coisa da própria advocacia, vamos dizer assim. Claro que no mundo utópico seria uma profissão que ela seria desnecessária, né? Se todo mundo respeitasse os direitos de todo mundo, só que isso, vamos lá, isso não existe em lugar nenhum. Tu tem lugares que tem um respeito maior, outros menores, mas todos os lugares têm problema, porque tu fala com o ser humano ele tem defeitos. Uhum. Na sua gestão, né, uma experiência própria na época como advogada, o senhor era muito acessível. Eu me lembro que quando eu tinha alguma dúvida, eu conseguia conversar com o senhor pelo Facebook, às vezes pelo seu celular particular, e a gente, né, vê que cargos de presidente, não falando questão de OAB, mas no geral, né, cargos de presidente normalmente é mais difícil ter o contato direto com o presidente de uma entidade, de uma associação. Qual que era a sua visão, né? Era muito bom ter a opinião direta do presidente na época. Por que o senhor decidiu ser tão acessível? O que o senhor pensa sobre isso e qual foi a sua opinião sobre isso e se deve isso existir ou não num todo, né? Pensando em qualquer tipo de associação. Eu acho que aí até agradeço a gentileza ali, mas é uma característica pessoal minha. Eu sempre fui assim, né? Nunca fui muito de formalidades. Mesmo depois que eu saí da presidência, o pessoal entra em contato comigo, pedindo alguma informação de coisas que a gente sabe e tal. Eu sempre dei. Aliás, até por sinal, ontem uma pessoa me pediu como é que fazia para estagiar na OAB, né? Eu disse, olha, nem sei, eu não estou mais, agora não estou na gestão, não sei se eles estão precisando de estagiário ou não, mas eu recomendo que envie o currículo por e-mail lá, como primeiro passo, né? Depois contate com as pessoas. Poderia dizer, olha, não sou mais, faço contato direto com lá, tal, mas eu acho que é uma característica minha. E obrigado se... Na verdade, você, na época, né, da gestão, acabou unindo os advogados, dos mais velhos aos mais novos.
Quando o senhor ingressou na OAB, desde o conselho até depois a presidência da Caixa, depois a presidência, enfim, da subseccional, qual que era a tua ideia, qual que era o teu objetivo principal e o que acha que fez com que a advocacia voltasse a se unir naquela época? Olha, eu acho que essa união que nós tivemos ali é por causa que eu consigo, sem falsa modéstia, eu consigo conversar meio com todos os públicos, né? Então isso facilitou bastante. Ainda mais hoje que a gente está num mundo assim bastante polarizado, né? Falando da política, mas eu conseguia transitar em todos os segmentos. E isso acabou facilitando. Por outro lado, também eu tinha ali uma visão, né, que a gente sempre dizia isso lá com a diretoria, que considerando essa virtualidade dos processos e tudo, que a gente não está mais encontrando os colegas, era fundamental que, como instituição, a gente buscasse fazer a aproximação, principalmente aí do pessoal mais velho até, porque estão ficando cada vez mais assim sendo alijados, né, dessas novas tecnologias, têm dificuldades. Então a gente tinha uma série de eventos lá que a gente estava prevendo fazer ali com o pessoal mais velho. Mas aí a pandemia nos atrapalhou bastante, né? Na verdade, aí a gente teve que parar, daí era principalmente as partes que eram mais sensíveis ali à pandemia, isso atrapalhou. Mas acho que como instituição, todas elas devem pensar nisso, né, em integrar as pessoas, porque a gente vai se afastando e isso causa muitas rivalidades, assim, que às vezes são só por falta de conversa, né, por falta de comunicação. Na sua visão, então, o passar dos anos hoje necessita um outro olhar pelas mudanças, pelos eventos que aconteceram? A advocacia precisa um outro olhar ou nós podemos ter um mesmo olhar do que 5, 6 anos atrás? A advocacia, vamos dizer assim, ela vinha sofrendo mudanças já há bastante tempo. Mas a pandemia, ela radicalizou essas mudanças, né? Que os tribunais foram obrigados a implementar os processos eletrônicos e isso fez uma outra forma de visão da advocacia. Né? Então, a advocacia, se me dissessem, de 2020, foi 2020? Foi 2020, a gente acaba se perdendo, né? Uhum. Tá, mas aí, assim, antes de 2020 era uma coisa, depois é outra. Tanto seja em audiências, forma dos processos, tudo, né? Agora a gente tem que se adaptar, né? E o ser humano, ele é adaptável, né? Graças a Deus. Mas a gente precisa se adaptar a essa nova realidade, mas aí voltando lá ao início da conversa, sem perder a essência, porque a gente trata de seres humanos, né? Então, assim, a informática, ela ajuda a tu conversar, tu fazer audiências online, facilitam, reduzem custos, né? Mas sempre tem que lembrar que tu está lidando com seres humanos, não está lidando com um computador, com uma máquina, né? E isso, infelizmente, alguns não percebem isso, né? E tratam de uma forma como se não estivesse lidando com pessoas lá do outro lado. Acho que isso que é fundamental, nunca perder a essência. E agora, já encerrando a nossa entrevista, qual o conselho que o senhor dá tanto para aquele jovem que pensa em entrar no mercado do direito, quanto para aquele advogado que, por vezes, tem dúvidas, tem medo, tem receios, ou para aquela pessoa da sociedade também que admira a profissão do direito, a profissão do advogado, e principalmente o que o senhor imagina para os próximos anos da advocacia, dentro da sua opinião, dentro da sua visão geral? Olha, eu penso... Assim, o direito, a advocacia, ela é de certo modo que nem a medicina, né? É aquelas coisas assim, tu gostar ou não gostar, né? Porque quem não gosta de sangue não adianta querer ser médico, não vai conseguir, tá? Então tem que gostar de ler, tem que gostar de estudar, tem que ter coragem, né? Como tem uma frase famosa que a advocacia não é para covardes. E isso não é de ser brigão, mas enfim, de tu ter coragem de fazer as coisas, coragem de fazer as defesas que tem que ser feito.
Tá? É uma profissão que ela é apaixonante, mas ela é também bastante difícil, né, doutora Ciane? A gente sabe que, principalmente para iniciar, é um mercado que ele é bastante competitivo, ele até, de certa forma, é saturado. Tá? Então, e o destaque ele é em cima do profissionalismo, né, para ter destaque na área. É sempre difícil iniciar na carreira, mas se sobressaem aqueles que se aperfeiçoam bastante, que estudam, que não param e que gostam. Sobretudo, tem que gostar da advocacia, né? Para aqueles que pretendem iniciar, assim, sempre estudar a leitura, que é o principal, porque sobretudo a advocacia é a escrita e a palavra. Então, para tu conseguir falar ou escrever, tu tem que ler, né? Acho que esse é o conselho que eu daria para quem pretende ingressar. E agora, pretende voltar, continuar ajudando a advocacia, atendendo a vontade, as dúvidas dos colegas, as ligações? Existe essa vontade? Vai focar mais aqui na questão de só advogar, ajudar a comunidade? Como é que a gente vê o Dr. Rudimar nos próximos anos? Olha, eu sempre gostei ali de ajudar os colegas, mesmo nos períodos que estive fora da OAB, até antes de entrar na OAB, assim, eu sempre pensei que entre colegas a gente tem que se ajudar um ao outro, né? Que é sempre uma questão de ganha-ganha, né? Quando a gente ajuda, a gente também de alguma forma está sendo ajudado. E nós temos que nos ajudar. Então, eu pretendo continuar desta forma, pretendo retornar ao trabalho institucional, de tentar voltar, se os colegas quiserem voltar, que aceitarem voltar dentro da nossa instituição, mas sempre contem comigo para qualquer coisa que precisarem. Certo, então hoje estamos na entrevista do dia com o Dr. Rudimar Luiz Brogliato, advogado da região da Serra Gaúcha, já passou pelo Conselho da Advocacia, presidente da Caixa de Assistência, presidente da Subsecional de Caxias do Sul, falando um pouco sobre a questão da advocacia, o olhar, a opinião dele também, tanto para aquela pessoa que gostaria de ingressar para o mundo jurídico, como os advogados, as dificuldades e as experiências dele, a opinião principalmente vinculada a todo o mundo jurídico. Agradeço a presença de todos e até a próxima. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54-3698-1103. Vamos falar sobre os implantes dentários e descobrir como eles podem ser uma solução eficaz para substituir dentes ausentes. Dentes em falta podem causar diversos problemas, como dificuldade na mastigação, alteração na fala, perda óssea e impacto negativo na estética do sorriso. Os implantes dentários são estruturas de titânio que são inseridos no osso da mandíbula ou da maxila, funcionando como raízes artificiais para suportar próteses dentárias. Os implantes oferecem uma série de benefícios, com maior estabilidade e funcionalidade comparada com outras próteses, além de preservar a saúde óssea e proporcionar o sorriso natural. Após a colocação dos implantes, é essencial seguir as orientações do dentista, manter uma boa higiene bucal, fazer visitas regulares de acompanhamento e evitar hábitos prejudiciais como o tabagismo. Os implantes dentários são uma solução eficaz e duradoura para substituir dentes ausentes, proporcionando uma melhora significativa na mastigação, estética do sorriso e qualidade de vida. O ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida.
subir a serra. Daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina, só emoção. Em Gramado a batida é o da diversão. Mágico da vida. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado, prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Um cardápio de dar água na boca, preparado diariamente para te surpreender e proporcionar um almoço diferenciado em Farroupilha. Dezenas de pratos quentes, saladas, grelhados e sobremesas. E além de tudo isso, você encontra um ambiente aconchegante e propício para a hora do seu almoço. Venha conhecer e provar as delícias do restaurante Vicentinos, junto ao Clube do Comércio, na Praça da Bandeira. Restaurante Vicentinos, uma delícia
delícia de cardápio para o seu almoço, bem no coração de Farroupilha, de segunda a sábado, esperando por você. Olá, meus amigos, sou Alexandre Battisti. Quero convidá-los a seguir o meu projeto @inclusão_cultural. Sigam no Instagram,